Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Pela bondade de Deus, nós estamos aqui outra vez, juntos, para refletirmos sobre o tema do assunto que estaremos compartilhando com os irmãos no momento da Escola Bíblica do próximo sábado, o dia 15 de março de 2025. E nós vamos dar sequência às nossas reflexões que já temos feito ao longo destes últimos sábados, e continuaremos falando sobre o Espírito Santo e particularmente sobre o ocorrido lá no cenáculo, quando os discípulos, pouco mais de 120 pessoas, ou pouco menos talvez, 120 pessoas estavam ali reunidas debaixo da ordem de Jesus, que havia dito que elas ficassem ali, e naquele ambiente em que eles estavam congregados, segundo registros que nós temos em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio para estar sobre eles. E a partir daí, como já temos observado, surge a igreja cristã, e tudo que diz respeito aos acontecimentos que acompanham a igreja através dos séculos. A igreja fala do Evangelho, fala de Jesus Cristo, fala da salvação, fala do perdão dos pecados. A igreja anuncia a volta do Senhor Jesus. A igreja sustenta que Jesus é o Filho de Deus, o homem que também era Deus, que veio de Deus para estar conosco e morrer no nosso lugar e tudo mais. Mas para a igreja se manter, o Espírito Santo foi derramado sobre ela, e as coisas continuam acontecendo na medida em que cada tempo, em cada época, gerações de pessoas têm dado atenção ao Evangelho e crido, e o Espírito Santo tem estado com todos aqueles que o invocam. Em Atos 2 ainda, nós vamos refletir, esta já é a terceira sequência, a terceira parte que nós temos analisado sobre o ocorrido em Atos 2. Como já falamos em momento anterior, a ocorrência de Atos 2, ela é recebida com bastante naturalidade pelos crentes, à exceção da questão que envolve um dos dons que foram, ou que foi ali concedido àqueles discípulos, que é o dom de línguas. Nós estamos a falar sobre esse dom, e hoje nós vamos dar sequência pensando exatamente nesse dom de maneira mais pontual. E o nosso texto base, Atos capítulo 11, versos 15 até o 18. Uma ocorrência que aconteceu na casa de Cornélio,
e que fechou a pregação de Pedro ali, quando ele, falando de Jesus àqueles discípulos que estavam ali, o Espírito Santo acabou visitando aquelas pessoas que estavam ouvindo a Pedro ali na casa de Cornélio. E Pedro foi convidado a dar explicação, porque Cornélio não era judeu. Até então, os judeus eram exclusivos no compor a igreja de Cristo, mas agora a igreja amplia e um elemento fora do judaísmo acaba sendo alcançado pelo Evangelho. Pedro prega ali na casa de Cornélio, que era um não-judeu, e ele foi convidado a dar explicações ao colegiado dos discípulos na igreja de Jerusalém. E quando ele ia explicando, no final da explicação, aqui no capítulo 11, ele chega assim, a dizer para aqueles seus companheiros, os discípulos, e ele fala que como aconteceu, a visão que ele teve, a visão que Cornélio teve também simultaneamente. Enfim, ele vai à casa de Cornélio e chega lá, ele começa a falar e ele relata assim: quando eu comecei a falar lá na casa de Cornélio, esse ambiente em que Pedro estava, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. É uma repetição daquilo que aconteceu lá em Atos 2. Em Atos 2, o Espírito Santo cai apenas sobre judeus. Aqui vai cair sobre gentios, pessoas não judias. E Pedro, então, está dizendo assim: eu, na minha pregação, falando numa língua que eles entendiam, eles me entenderam, o Espírito Santo caiu sobre eles, os ouvintes. E ele relata a sua experiência própria. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Veja que nós temos aqui uma informação paralela ao assunto em que nós estamos a abordar, mas que é interessante. Há muitos que vinculam o batismo com o Espírito Santo ao batismo das águas. E Pedro faz aqui uma distinção muito clara. João batizou com água. O batismo com água é um batismo, é um sinal do arrependimento, é o sinal da aceitação da pessoa de Jesus Cristo como Senhor da pessoa que se deixa batizar. Mas diz assim: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Veja que é outra ocorrência. Aliás, sobre isso João já tinha falado. Ele diz: olha, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem aquele que batiza com o Espírito Santo. São coisas distintas. Mas continuando aqui no raciocínio de Pedro, na explicação dele aos seus companheiros discípulos, verso 17 diz assim: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, se apaziguaram e glorificaram a Deus e diziam: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Portanto, o batismo com o Espírito Santo, a graça que é dada, a gente vai ver que Pedro entendeu que eles foram batizados com o Espírito Santo porque eles falavam em línguas. Então, vamos pensar aqui. A ideia de que o dom de línguas é para a pregação do Evangelho, essa ideia desaparece, cai por terra aqui. Porque quem fala em línguas não era o pregador. Não foi Pedro, como estrangeiro, que chegou lá e falou na língua deles para eles crerem. Pedro falou na língua que eles entendiam
e os ouvintes foram quem falaram em línguas, de maneira que não tem sentido a ideia de que o dom de línguas de Atos 2, que o Espírito Santo concede, são línguas estrangeiras e é dada com a finalidade de que as pessoas recebam esse dom para a pregação do Evangelho. Foi Pedro o pregador e foi os ouvintes quem falaram em línguas. Muito bem, mas com esse texto em mente, vamos adentrar ao roteiro na forma como nós propomos para nos determos um pouco mais, ampliando o nosso entendimento, a nossa visão sobre a questão dos dons espirituais, particularmente a questão dos dons de línguas. Muito bem, na introdução vamos dizer que antes de buscarmos entender a natureza do dom de línguas recebido pelos discípulos quando ainda estava no cenáculo, melhor é que guardemos em nossa mente e coração o que vimos e ouvimos nesse lugar. E vamos sair dali com os discípulos. O que nós vimos nas lições anteriores, nas reflexões anteriores, nós propusemos isso, que a gente fosse lá, visse o que estava acontecendo e ouvisse aquelas pessoas que estavam envolvidas ali. E o que nós vimos é que eles foram cheios do Espírito Santo e eles falaram em outras línguas. E aquelas línguas não era língua para pregação do Evangelho, era línguas para, através dela, eles, de natureza pura, glorificarem a Deus. E é isso que nós vamos encontrar em ocorrências posteriores ao momento do cenáculo, na nossa proposição de hoje. E, saindo do cenáculo em Jerusalém, nossa primeira parada será em Jope, cidade localizada junto ao mar, uns 50 quilômetros ao norte de Jerusalém. E lá nós vamos nos encontrar com Pedro. E dali seguiremos juntos com ele até mais uns 50 quilômetros acima, para chegarmos a Cesareia. E aqui em Cesareia nós vamos encontrar um homem, um romano, não era judeu, era romano, por nome Cornélio. Ele estaria a nos esperar, tendo junto consigo alguns amigos e parentes. Vamos pensar que nós estamos fazendo esse trajeto. Passadas as cerimônias de recepção, Pedro começa a falar sobre Jesus e os últimos acontecimentos ocorridos entre os discípulos de Cristo. Pedro estava no auge, era o momento iniciante da sua experiência pastoral, com a carga de informações, com a graça que ele havia presenciado e recebido no cenáculo há poucos dias. E ele estava a falar quando, num dado momento da pregação, aconteceu algo inesperado. O Espírito Santo foi derramado sobre os ouvintes dele, à semelhança do que havia acontecido lá no cenáculo. E eles foram cheios do Espírito Santo e, à semelhança do que aconteceu lá no cenáculo, eles falavam em línguas e glorificavam a Deus. Esse é o relato que está em Atos 10, a partir do verso 44, é o que está registrado aí. E dizendo Pedro ainda essas palavras, falando a respeito as coisas concernentes ao Senhor Jesus, o que envolvia o Senhor Jesus, o que tinha acontecido com ele, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Veja, as pessoas ouvintes foram visitadas pelo Espírito Santo. E os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, os companheiros de Pedro, todos quanto tinham vindo com ele, ficaram maravilhados ao verem que o dom do Espírito Santo também caíra sobre pessoas não judias ou não judeus, os gentios.
E olha só o sinal de que o Espírito Santo estava sobre eles, caindo sobre aquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio. Os ouvintes ali, que eram os companheiros de Pedro, os fiéis da circuncisão, chamados assim no verso 45, eles viram que eles receberam o Espírito Santo porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Entenderam? Veja, já comentamos sobre isso. O dom de línguas é para glorificar a Deus, não é para pregação do Evangelho. Mas o dom de línguas é o dom que Paulo vai falar depois, a gente vai ver. Paulo vai falar que é a língua dos anjos, é a língua de glorificação a Deus, que o ouvinte daquele que fala nessas línguas ou essas línguas não entende. Paulo chega a chamar esta língua de mistérios. Quem fala em língua estranha dada pelo Espírito Santo fala de mistérios, porque ele glorifica a Deus ali. É uma forma pura, limpa, objetiva, santa, desvinculada do vício, de qualquer vício mental, de qualquer emoção. É o Espírito Santo quem promove esse acontecimento na vida daquele que fala a língua, ou fala em línguas. Muito bem. Na reflexão 1, em relação à natureza dos dons de língua de Atos 2, se estranhas ou estrangeiras, como nós já falamos, o ocorrido na casa de Cornélio pode nos ajudar em muito o nosso entendimento. Você deve se lembrar que, sobre o dom de línguas, os que advogam a ideia de que se trata de idiomas, línguas naturais, eles perguntam: para que serve o dom de línguas estranhas? Para que falar em línguas estranhas? É uma pergunta que se faz. Por outro lado, esses mesmos questionadores definem que o dom de línguas dados pelo Espírito Santo serviu para preparar os discípulos para pregar o Evangelho a povos falantes de outros idiomas. Contudo, o ocorrido na casa de Cornélio contraria totalmente essa ideia, porque quem falou em línguas foram os ouvintes do Evangelho, e não o pregador dele, que era Pedro. Se a gente reler Atos 10, o que acabamos de falar aqui, ler há pouco, vai dizer que enquanto Pedro falava do Evangelho, falava de Jesus Cristo, falava da obra de Cristo e do que havia acontecido com eles, os discípulos, contando a sua experiência. Devia ser uma pregação muito densa, muito cheia de conteúdo especial. Pedro estava a falar, e ele estando a falar, os ouvintes, os parentes de Cornélio, o próprio Cornélio, amigos que estavam ali, convidados por Cornélio na sua casa, eles foram cheios do Espírito Santo e falaram. O próprio Pedro diz: falaram em outras línguas, glorificando a Deus. Pegando o ocorrido lá na casa de Cornélio, em Atos 10, e comparando com o próprio testemunho de Pedro, em Atos aqui ainda, no capítulo 11, versos 15 em diante, olha só: e quando comecei a falar, o próprio Pedro descreve, caiu o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Ele lembrou a manifestação do Espírito Santo. Então, ele se lembrou de que Jesus, de que da palavra de João diz: olha, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim batizará com o Espírito Santo. Aliás, o próprio Senhor Jesus confirmara isso. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus,
Quem era eu então para que pudesse existir a Deus? Veja que Pedro estava no cenáculo, e foi Pedro que estava na casa de Cornélio, e ele compara o ocorrido na casa de Cornélio ao que havia ocorrido lá em Atos 2 no cenáculo. E ele, tanto em Atos 2 quanto em Atos 11, ele relata aqui, há relatos de que as pessoas que falavam em línguas não eram pessoas que falavam em língua para pregar o Evangelho. Eram pessoas que estavam falando em língua, glorificando a Deus. E quando a gente lê no verso 18, capítulo 11, a gente vai dizer que com essa palavra de Pedro, os seus companheiros discípulos de Jerusalém se conformaram. Eles se convenceram de que, de fato, o Espírito Santo seria derramado também sobre outras pessoas, mesmo não judeus. E que a manifestação, a forma dessa manifestação seria em forma de batismo, e que as pessoas, o sinal desse batismo seriam as pessoas falarem em línguas estranhas. Muito bem. Na sequência 1, vamos dizer que um outro detalhe importante e que merece nossa atenção, porque nos ajuda a entender a natureza dos dons de línguas, diz respeito à reação dos que receberam esses dons. Ao serem batizados pelo Espírito Santo e revestidos de poder do céu, eles falaram em línguas e glorificaram a Deus. Pode-se ver que tanto em Atos 2 quanto em Atos 10 há um único apontamento para o exercício do falar em línguas. A finalidade, para que? Aqui está a resposta daqueles que perguntam: para que serve o dom de línguas? E a resposta é glorificar a Deus. Sobre os dons de línguas, nada é dito nas Escrituras, e nem ocorre a ação de pregação do Evangelho. Quando a gente lê Atos capítulo 2, verso 11, o Espírito Santo cai sobre as pessoas e elas glorificam a Deus. Leia Atos 2, verso 11. E depois você compara com Atos 10 e 46. O Espírito Santo cai sobre as pessoas e elas glorificam a Deus. Em ambas as ocorrências, não tem nenhuma menção de ocorrência de pregação do Evangelho. Tem sim a menção de glorificação a Deus, através da presença do Espírito Santo na vida daqueles que recebem o batismo. Muito bem, na reflexão 2, a gente vai lembrar que um terceiro episódio que envolve batismo com o Espírito Santo e o consequente recebimento, entre outros, do dom de línguas, está registrado também no livro de Atos. Nesse evento, os envolvidos são o apóstolo Paulo e um grupo de 12 discípulos. Esses discípulos haviam crido na pregação de João Batista e sido batizados por ele. Mas pelo relato, observa-se que eles nada sabiam sobre Jesus Cristo, nem sobre o batismo com o Espírito Santo. Eles não conheciam esse assunto. Paulo chega, e se você começa a ler desde o verso 1 do capítulo 19, a conversa é em torno disso. Paulo vai falar sobre Jesus, e a conversa seria mais ou menos assim: vocês conhecem Jesus? Vocês sabem que ele era o Filho de Deus, que esteve entre nós, que ele foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e deu dons para a igreja, para os discípulos lá em Jerusalém, coisas desse naipe, coisas desses esclarecimentos. E ele chega um momento em que vão dizer: nós nem sabemos que haja Espírito Santo, nunca ouvimos falar sobre isso. E de repente, Paulo falando, também ora com eles. Atos capítulo 19 e o verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos. Veja que Paulo ora com imposição de mãos para eles. Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas
e profetizavam. Entenderam? O pregador era Paulo, repito, porque é esse enfoque que nós precisamos entender. O pregador era Paulo, e quem falou em línguas foram os ouvintes de Paulo. Em Cornélio, Atos 10, na casa de Cornélio, o pregador era Pedro, mas falaram em línguas os ouvintes de Pedro, e não Pedro. Portanto, fica totalmente descartada a ideia de que dons de línguas eles sejam dons para pregação do Evangelho. Não são línguas estrangeiras. Repito, só para a gente amarrar o entendimento. O Espírito Santo, os dons do Espírito Santo que ele distribui, dá à igreja, não são dons através dos quais as pessoas se preparam para a pregação do Evangelho por intermédio do dom. Esses dons não podem ser aperfeiçoados, inclusive, e etc. Então, o dom de línguas estrangeiras são línguas estudáveis. As pessoas que quiserem estudar qualquer língua, pode estudar. Você pode estudar inglês, mandarim, francês, italiano e assim por diante. O Espírito Santo não vai dar isso como dom, uma coisa que a gente pode observar. O Espírito Santo dá dons de operação de maravilhas. Nós não temos como fazer um curso para aprender a operar maravilhas. O Espírito Santo dá dom de profecia. De igual maneira, não temos como aprender a profetizar. O Espírito Santo dá dom de discernir os espíritos. Mesma coisa, não tem curso para entender isso. Os 9 dons espirituais listados em 1 Coríntios capítulo 12, nenhum deles, entre eles os dons de línguas estranhas, nenhum daqueles dons é passível de aprender através de qualquer prática, de qualquer estudo, de qualquer pesquisa. Quem nos dá é o Espírito Santo. E mais, já falamos isso em outra oportunidade, confirmamos aqui para confirmar bem. Os dons espirituais não tem como ser diminuído nem acrescentado. Eu não tenho como aperfeiçoar um dom. O dom, ele é completo em si. Portanto, dom de línguas é dom dado pelo Espírito Santo. Nós não encontramos o aprendizado desse dom como não encontramos o aprendizado de nenhum dos outros 9 dons do capítulo 12 da Carta aos Coríntios. Não encontramos em qualquer lugar a possibilidade de aprender esses dons. Não é? E na sequência 2, ainda para a gente ir finalizando, ainda sobre o dom de línguas, dissociado, separado da pregação do Evangelho por parte de quem o recebe, outros 2 episódios nos confirmam essa realidade. Temos outros 2 registros de pessoas que falaram, foram batizadas com o Espírito Santo e não eram pregadores. Tanto em um quanto o outro, o dom é dado para o ouvinte e não para aquele que fala. A gente pode comparar isso em Atos no capítulo 8 e o capítulo 9. Olha o que diz em Atos capítulo 8, verso 17. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Nós estamos falando da igreja que estava em Antioquia. Então, veja só, quem impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo foram os discípulos, e não os ouvintes dos discípulos. No capítulo 9, verso 17, fala similar. Ananias foi, quando Ananias vai para orar por Paulo, entrou na casa de Simão e, impondo as mãos sobre Paulo, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Não há dúvida de que Paulo ali, ele como um elemento passivo, ele era o ouvinte, ele foi cheio do Espírito Santo. A igreja de Antioquia também foi cheia do Espírito Santo com oração e imposição de mãos, inclusive. Portanto, o Espírito Santo visitou a igreja de Antioquia, visitou Paulo,
visitou os discípulos de Éfeso, no capítulo 19 de Atos, visitou os irmãos lá na casa de Cornélio, da mesma forma como visitou a igreja em Jerusalém, em Atos do capítulo 2. Não há qualquer menção de que os dons do Espírito Santo sejam dons naturais, qualquer um deles. Me refiro aos dons espirituais de Atos de 1 Coríntios capítulo 12, não é? E em relação ao dom de língua, vamos pensar na reflexão 3 para concluir. O apóstolo Paulo é cotado como o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. Ele se declarava falante de línguas espirituais, mas nunca falou em línguas na pregação do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 14, ele mesmo dá o testemunho a respeito da sua experiência. E ele vai dizer assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Todavia, quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa instruir os outros do que 10.000 em língua desconhecida. E ele fala uma palavra interessante: não sejais meninos, irmãos, no entendimento, se o caso, sede meninos na malícia. E ele cita uma profecia dizendo: o Senhor Deus havia dito, por gente de outras línguas e por outros lábios falareis a esse povo, e mesmo assim eles serão rebeldes, de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal mas para os fiéis. Ou seja, quando nós falamos em línguas estranhas, glorificando a Deus, o infiel deve entender que aquele é um testemunho de que Deus está no meio dos seus filhos. E quem fala em línguas, se a gente voltar aqui, nesse mesmo capítulo, lá no comecinho dele, capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer: quem fala língua estranha não fala a homens. É um sinal, mas não uma mensagem para homens. É um sinal de que aquelas pessoas têm plena comunhão com Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. E o verso 4 dessa primeira carta aos Coríntios, que o capítulo 14 fecha respondendo ao questionamento que diz: para que serve línguas estranhas? E Paulo responde: o que fala língua estranha serve para a sua edificação própria. Quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. E o que eu profetizo edifica a igreja, dado ser uma mensagem em língua que as pessoas entendem. E então Paulo diz assim: eu quero, irmãos, que todos faleis línguas estranhas. Naturalmente ele está falando da igreja na sua edificação. Como a igreja pode se edificar? Através do Espírito Santo, quando ela tem necessidade disso, para poder conscientizar-se da sua comunhão com Deus. Pode até parecer complexo o assunto da questão das línguas, mas com zelo, cuidado e oração, tudo pode se esclarecer. E é isso, a língua que o Espírito Santo concede quando batiza alguém com o Espírito Santo, são línguas estranhas, não são estrangeiras. Elas não são dadas para a pregação do Evangelho, para preparar qualquer pessoa para pregar o Evangelho. Elas são dadas para que através dela as pessoas se edificam em Deus e glorifiquem a Deus por intermédio do seu exercício. Que o Senhor nos abençoe e nos faça glorificar o seu nome, quer através da nossa própria língua, nosso próprio vernáculo, ou se a critério do Espírito Santo nos for concedida,
que possamos glorificar a Deus, magnificar a Deus através de dom de línguas estranhas por Ele dada. Que Ele nos abençoe e nos faça crescer no entendimento da sua palavra. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!